João 3, nós vamos ler de 22 a 30. Chamo sua atenção para este texto para pensarmos sobre a regeneração da autoestima. A regeneração da autoestima. João 3, de 22 a 30. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso, João Batista. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, isto é, Jesus, também está batizando. Todos vão até ele. João Batista respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado do noivo e ouvir seus votos ou ouvir sua voz. Portanto, muito me alegro com o destaque que se dá a ele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esta é a palavra do Senhor, amém. O orgulho é um veneno. O orgulho mata. Um dos episódios de Charlie Brown, o desenho do Snoopy, apresenta Charlie Brown e sua turma de uma forma inusitada. Linus é o irmão de Lucy. Linus está conversando com seu melhor amigo, Charlie Brown. Charlie Brown é o dono do Snoopy. O Snoopy é um cãozinho Beagle. O criador de Charlie Brown e sua turma, o criador de Snoopy, foi um homem chamado Charles Schulz, que era cristão. Muito interessante os desenhos, os gibis do Snoopy, porque sempre tem uma lição moral com fundo cristão muito interessante. E numa dessas conversas entre Charlie Brown e o Linus diz assim: quando eu crescer, eu vou ser um médico humilde do interior. Veja bem, eu vou morar na capital, mas todas as manhãs eu vou levantar, entrar no meu carro esportivo conversível e zarpar para o interior. Então eu vou começar a curar as pessoas. Vou curar muitas pessoas em um raio de quilômetros e quilômetros de distância. Veja a humildade dele. Daí, no último quadro da animação, o Linus exclama o seguinte para o seu amigo Charlie Brown: quando eu me tornar médico, eu serei um médico humilde do interior que mora na capital, mundialmente reconhecido. Gente, é óbvio que Charlie Schulz, o cartunista que criou essa animação, estava se divertindo com a dificuldade em se encontrar uma pessoa realmente humilde. Não é fácil. Geralmente, a pessoa começa com o desejo nobre de ser pequena coisa, humilde, sem ostentação. Mas de repente, nessa caminhada, já que todos somos picados pelo veneno do pecado, essa pessoa que começou querendo ser pequena coisa, humilde, sem ostentação, se transforma numa grande coisa. Eu passei na federal. Passei para medicina na federal.
Aliás, sinceramente, gente, eu não sei por quê. E não é só em Goiás que se tem esse orgulho de se ter feito ou de se fazer medicina numa federal. É lamentável, mas isso é outro sermão. Geralmente, a pessoa começa com esse desejo pequeno, sem ostentação, mas de repente se transforma numa grande coisa, e ela começa a ter a necessidade, ela se vê como uma pessoa humilde, que quer ser mundialmente reconhecida. Esse é o paradoxo dentro de nós, é o veneno do orgulho na gente. O orgulho é um dos pecados mais letais na vida de qualquer pessoa, se não for o mais letal. O orgulho é o filho número 1 da incredulidade. Da incredulidade em Deus, da falta de fé em Deus. A falta de fé em Deus produz imediatamente o orgulho. Há, inclusive, quem argumente, por exemplo, que o orgulho foi o pecado original de Satanás. Quando lá em Isaías 14, de 13 a 14, fazendo uma alusão ao que teria acontecido no céu, antes da queda, antes do pecado, Lúcifer exclamou para si mesmo, dizendo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. De lá Deus o despachou para as profundezas do inferno. Nós sabemos que foi o orgulho que Satanás usou como isca para tentar Eva, fazendo Eva duvidar da bondade de Deus, fazendo Eva comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, levando dessa maneira a raça humana a cair no pecado. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 5. O diabo falando para Eva: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. E Deus não quer que ninguém se pareça com Ele. Ora as bolas. Desde então, gente, sempre que nós pecamos, nós estamos de uma forma incrédula e arrogante, dizendo que nós não cremos na sabedoria de Deus, no amor de Deus, enfim, dizendo que nós não cremos nos planos de Deus e que nós sabemos melhor do que o próprio Deus o que é melhor para nós e o que é melhor para o mundo. Veja que a incredulidade na bondade de Deus, a incredulidade na sabedoria de Deus, a incredulidade sobre os planos de Deus produz um coração orgulhoso. O problema do orgulho não é problema de baixa autoestima. Eu fico vendo as pessoas justificarem o orgulho dos outros, dizendo: fulano tem um problema de baixa autoestima. O problema não é esse. A gente tem que combater, meu povo, constantemente o orgulho e crescer em humildade. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz no Sermão do Monte que bem-aventurados são os humildes de espírito. Porque é só dos humildes de espírito o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes de espírito. Esse é o tamanho da importância do nosso tema. Agora, se você acha que alcançou alguma medida de humildade, cuide-se, fique em guarda e não se orgulhe da sua humildade, carente de ser mundialmente reconhecida. Não dê uma de Linus, amigo de Charlie Brown. A pergunta então é a seguinte: quais são as marcas de uma pessoa realmente humilde? Timothy Keller, no livro Ego Transformado, nos informa que até o século XX, a maioria das culturas do mundo sempre acreditou que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Sim. Até bem lá na frente, no século XX,
Acreditava-se que o grande problema da humanidade era essa tão elevada autoestima, que até então eles não chamavam de autoestima, obviamente. Até o surgimento destas novas maneiras de se ler o ser humano, eles respondiam da seguinte forma: o que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que as pessoas maltratam outras pessoas? Por que as pessoas têm esse desejo intrínseco de diminuir o outro? Por que as pessoas praticam o mal que elas praticam? E a resposta tradicional, Timothy Keller nos diz, diria que a culpa era do urbis. Urbis é uma palavra de origem grega que significa soberba. Autoestima elevada demais. Então, tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Soberba, orgulho. No entanto, Keller prossegue, no entanto, a sociedade ocidental contemporânea desenvolveu um contexto cultural totalmente oposto, que é o que nós temos hoje. Qual é a base da educação nas escolas? Como é que se trata, por exemplo, os encarcerados nos Estados Unidos e na Europa? Porque no Brasil a gente sabe que é outra história. Qual é o fundamento da maior parte da legislatura moderna? Ou seja, qual é todo o fundamento hoje utilizado para se falar de direitos humanos, por exemplo? Não se iluda, gente. Há uma filosofia fundamentando tudo isso. E qual é o ponto de partida hoje para qualquer terapia ou qualquer tipo de aconselhamento? Qual é o fundamento? É o extremo oposto do consenso tradicional no passado recente da nossa história. A crença hoje, que lança raízes a tudo que existe, a crença hoje que fundamenta as leis que são criadas, os currículos e a forma de se ensinar nas escolas, a crença hoje é de que as pessoas agem mal por falta de autoestima. Ou por terem uma valorização baixa demais de si mesmas. E nada está mais equivocado e é mais pernicioso do que esse pensamento moderno / pós-moderno. Para se ter uma ideia, alguns anos atrás, Timothy Keller nos fala nesse livro, Ego Transformado, ele diz que o jornal New York Times publicou um artigo de uma psicóloga americana chamada Lauren Slater, e o título é O Problema da Autoestima. Nesse texto, que não é nem um pouco inovador, porque o que o Lauren estava fazendo era simplesmente relatando o que os especialistas já sabiam há muito tempo. Então a psicóloga não afirmou nada novo, mas ela afirmou que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Pelo contrário. Ela cita 3 vezes na pesquisa que ela publicou no jornal The New York Times o seguinte, veja o que ela afirmou. Ela afirmou que as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais neste país, a saber, América do Norte. Há controvérsias. Então a ideia de que a falta de autoestima é motivo para fulano usar drogas, cicrano cometer crimes, o outro praticar maus tratos na família, o outro de cometer abusos sexuais ou verbais, ou seja, de que forma for. Ou seja, essa ideia de que a falta de autoestima, conquanto ela não seja comprovada, infelizmente, ela está profundamente arraigada na psique coletiva e vai levar muitos anos para que esse equívoco deixe de existir. Agora, se você é inteligente, a pergunta que você faria seria a seguinte, então por que ela está tão na moda? Timothy Keller é brilhante, você precisa ler os livros dele.
E nesse livrinho, Ego Transformado, ele diz que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é atraente. E por que ela é atraente? Porque quando você vai lidar com um problema de baixa autoestima, entre aspas, você não precisa fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. O que você tem que fazer? Basta você animar as pessoas, você ajudar as pessoas a se desenvolver, você ajuda as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, você eleva, entre aspas, aquela autoestima machucada. Noutros tempos, nas culturas tradicionais do passado ocidental, bem recente, para resolver os mesmos problemas que a gente resolve hoje, como é que nós resolvíamos enquanto sociedade? Primeiro, as pessoas tinham que arcar com suas consequências. Segundo, as pessoas eram exortadas, elas eram convencidas do seu erro, elas eram alertadas da maldade, elas eram encorajadas a mudar. Mas não é mais assim, porque hoje o problema é baixa autoestima. E aí não é de admirar, e não é sem motivo, nós nos encontrarmos no caos sociocultural no qual nos encontramos. Porque se o problema da pessoa é autoestima ferida, para que você vai tentar exortá-la? Ela não precisa de exortação, ferida precisa de cuidado, de tratamento, de você é tão especial. Gente, o nosso objetivo hoje é olhar para o texto de João 3, 22 a 30, onde nós lemos as últimas palavras de João Batista aqui no Evangelho de João. E o nosso objetivo é estudar como o evangelista nos ensina a compreender e a lidar com a questão da supervalorização da autoestima. João Evangelista, o autor deste evangelho, sem necessidade aparente, não sei se você notou isso na sua leitura do livro, já que ele falou de João Batista no capítulo 1, no capítulo 2 ele não fala de João Batista, e quase no final do capítulo 3, João Evangelista volta e traz João Batista ao nosso radar. João Evangelista acabou de descrever a história do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. João 3, de 1 a 15. João Evangelista relatou qual é a missão de Deus Pai para o Filho no mundo. João 3, de 16 a 21. E João Evangelista, ele vai prosseguir sua história, narrando para nós a história da mulher samaritana, ele vai tratar sobre a verdadeira adoração, lá em João 4. Só que antes disso, João Evangelista sente a necessidade de trazer João Batista mais uma vez em cena. Por quê? Por quê? Parece redundância, João Batista de novo aqui na narrativa. Mas essa redundância joanina, entre aspas, ela fica ainda mais evidente quando a gente compara as palavras de João Batista, aqui em João 3, de 20 a 30, com as palavras do próprio João Batista lá no capítulo 1. E você vai descobrir que o que João Batista está dizendo aqui no capítulo 3 é praticamente a mesma coisa do que ele disse lá no capítulo 1. Então, por que João, o evangelista, escreveu sobre João Batista? Por exemplo, no capítulo 1, verso 8, João Batista diz, eu não sou a luz do mundo. No capítulo 1, verso 20, ele falou, eu não sou o Cristo. No capítulo 1, verso 21, ele diz, eu não sou Elias nem profeta. No capítulo 1, 27, ele diz, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. No capítulo 1, 23, ele afirmou que ele não passava de uma voz clamando no deserto. E aqui no capítulo 3, nós lemos João Batista de novo, dizendo o quê? Eu não sou o Cristo. Capítulo 3, verso 28. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. João 3, 29. Eu existo apenas para preparar o caminho para Cristo. João 3, 28.
Portanto, importa que Cristo cresça e que eu diminua. João 3,30. Um leitor atento do Evangelho deveria, nesse momento, perguntar: João Evangelista, por que você está falando de novo de João Batista? Está repetitivo. E principalmente, por que você está falando de João Batista logo depois da história de Nicodemos? Gente, pode parecer besteira o que eu estou te dizendo. O pastor está querendo achar pelo em ovo. Não, não estou não. Se você ler João 21, 25, você vai ver João Evangelista dizendo, é o último versículo do livro de João, ele diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Ou seja, por que João Evangelista, de tudo que ele poderia ter escolhido escrever, por que ele fala de novo de João Batista, repete o que João Batista já tinha dito, e justamente nesse contexto? E outra pergunta: todos os outros evangelhos narram sobre a morte de João Batista. João não nos conta isso. Por quê? Porque João Batista é colocado aqui com estas palavras para representar uma espécie de resposta que todos nós temos que dar quando nós somos expostos à soberana graça de Deus em Jesus Cristo. Resposta esta que Nicodemos a priori não deu. João Evangelista está contrastando o orgulho de Nicodemos e de toda a multidão que estava ainda com o pé atrás sobre Jesus, com a humildade de João Batista. Nicodemos, quando foi exposto à soberana graça de Deus na salvação, enquanto Nicodemos estava com medo de perder posição, tanto que ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite, fora da agenda oficial do Sinédrio. Jesus começa a falar com Nicodemos, e Nicodemos duvida, e ele pergunta: como pode ser? Como pode ser isso? Ele repete a mesma pergunta 2 vezes, no capítulo 3, verso 4, e depois no verso 9. Em contrapartida, enquanto Nicodemos está lá no escuro da noite, tentando se esconder de todo mundo que pudesse persegui-lo politicamente, com medo de perder o status, enquanto isso, João Evangelista quer que a gente enxergue qual é o espírito do homem e da mulher que nasceram de novo. É o que João diz em João 3,30, convém que Jesus cresça e que eu diminua. João Evangelista quer que a gente enxergue o seguinte: enquanto Nicodemos temia perder prestígio e posição, diante daqueles tantos que afluíam para Jesus, João 2,23 até João 3,2 mostra isso. Enquanto Nicodemos temia perder esse prestígio, essa posição, João Batista afirma: convém que Jesus cresça e eu diminua. Por quê? Por que João faz questão de mostrar a humildade de João Batista em contraste com o orgulho de Nicodemos? Porque João Evangelista sabia que o reino dos céus pertence aos humildes de espírito. Tudo bem, Nicodemos vai se converter lá adiante, nós vamos ficar sabendo disso, mas até esse ponto, ele agiu como um orgulhoso camuflado. Então, João Evangelista nos revela as últimas palavras desse homem humilde. Desse homem sobre quem o próprio Jesus diz que nunca houve, nunca haverá alguém nascido de mulher igual ou maior a João Batista. Mas era humilde. Há 3 verdades que eu quero que você enxergue aqui. Primeira, a autoestima deformada. Segundo, a autoestima regenerada. E terceiro, como se dá a regeneração da autoestima. Primeiro, a autoestima
deformada. João 3, de 22 a 30. A primeira coisa que João Evangelista nos ensina aqui é que a autoestima deformada pode causar, gente, enormes estragos. E quando eu falo de autoestima deformada, eu estou falando de orgulho. Orgulho destrói famílias, relacionamento entre pais e filhos. Orgulho destrói as pessoas. E infelizmente nós vivemos numa cultura onde a gente arrumou nomes bonitos para o orgulho. A gente chama orgulho, em alguns casos, até de doença, dando a ele outros nomes. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta de Cristo, nos separa de Cristo, e o orgulho destrói as nossas relações. Então pode ser que hoje à noite o que você mais esteja precisando é de cura para a sua autoestima deformada e orgulhosa. A deformação da autoestima, ela pode ser observada aqui nos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista tinham orgulho além da conta. E a gente observa esses traços de autoestima deformada, no sentido de orgulhosa, quando você observa a reação desses discípulos, mas eu quero que você veja a reação deles de trás para frente. Do verso 26, voltando até o 22. Eu quero que você veja o final, o flagrante do orgulho. Está lá no verso 26. E aí a gente vem voltando no 25, no 24, para a gente chegar até a raiz do orgulho. Então vamos lá. A primeira marca da deformação da autoestima está na forma como os discípulos de João Batista encontravam valor próprio, significado para suas vidas vazias. Como é que você encontra valor próprio para sua vida vazia? É claro para mim, no verso 26, que os discípulos de João Batista encontravam isso na multidão que o seguiam. Eles se sentiam valorizados, prestigiados, grandes, enormes. Daí, quando eles descobrem que todos estavam deixando João Batista e eles, para ir até Jesus, eles se veem ameaçados, eles começam a se sentir insignificantes de novo. Olha o texto. Verso 26, os discípulos de João foram falar com João e os discípulos lhe disseram: Rabi, é o mesmo título que se usa para Jesus, está vendo? Mestre, Rabi. Na verdade, eles olham para João Batista como um reflexo deles mesmos. Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, foi o Senhor que fez ele ser o tal, o Senhor é que enalteceu a bola dele. Aquele homem que o Senhor ajudou a construir, também está batizando. E sabe de uma coisa, João? Todos estão indo até ele, nós estamos perdendo multidões. A autoestima deformada, ela encontra significado para a sua vida vazia, no aplauso das multidões. E quando você começa a enxergar as multidões não te aplaudindo mais, você começa a dizer: está vendo? Para que foi ajudar aquele Jesus? Para que foi batizar ele? Está vendo, Rabi? Está vendo o que você fez? Segundo, a deformação da autoestima na maneira como os discípulos doloridos de João Batista se ofenderam na discussão com um certo judeu, verso 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Um certo judeu, sabichão, chega até os discípulos de João Batista e diz assim: escuta, se o batismo de vocês purifica, por que todo mundo está deixando vocês para ir lá para Jesus, para que Jesus e os discípulos de Jesus os batizem?
Eles se ofendem com a confrontação. O orgulhoso não gosta de confrontação. Tenta confrontar um orgulhoso. Tenta. A Bíblia chama de jogar pérola a porcos. Sinceramente, já tem 20 anos que eu sirvo como pastor e eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a não conversar mais com orgulhosos. Não adianta. Ele se ofende. E aqui o que esses discípulos mais precisavam, mesmo que viesse de um judeu, é que eles parassem e pensassem sobre o que eles estavam fazendo. Chegara a hora deles pararem de batizar. Jesus já estava em pleno vapor, exercendo o ministério dele. Então, em vez de se ofenderem, esses discípulos de João Batista, em vez de se sentirem doloridos, tocaram em mim, mexeram comigo, machucaram a gente. Ah, mestre, Rabi, João Batista, alguém veio nos confrontar. Então é uma autoestima deformada, dolorida, porque não aceita confronto. Ela é dona da sua própria razão. Terceiro, a deformação da autoestima na agitação em que os discípulos de João Batista viviam para se manterem reconhecidos. Versos 23 e 24, o texto diz que nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. E isso aconteceu antes de João ser preso. Eu fico perguntando, se Jesus já estava batizando, por que João Batista e os discípulos continuavam batizando? Por que os discípulos de João Batista só pararam de batizar depois que João Batista foi finalmente preso? Não sei, parece que se eles se vissem parando de batizar para seguir Jesus, eles perderiam significado. E assim age o orgulhoso, ele não para, ele quer fazer. Eu tenho colega pastor que fala assim, meu sonho é morrer no púlpito pregando. Deus me defenda num negócio desse. Eu vou infartar aqui, morri aqui. Você está louco? Para depois vocês saírem dizendo, o pastor Leandro era tão piedoso, homem de Deus, Deus chamou ele enquanto ele pregava. Eu quero morrer igual um cachorrinho quando adoece. Já viu quando seu cachorrinho adoece? Ele vai lá para o cantinho, ele encaramuja. Ninguém vê. Morreu. Mas a gente tem uma necessidade de agitação, de reconhecimento, isso é orgulho. Em quarto lugar, a deformação da autoestima no impacto que aqueles discípulos sentiram quando eles viram o seu espaço sendo invadido. Olha o verso 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém, lá na Galileia. Saíram lá da Galileia, lá de Jerusalém, e foram batizar lá no deserto da Judéia, onde João Batista estava batizando. Como que dizendo, João, chegou a hora, quieta moço, cheguei. E Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Mas os discípulos de João, em vez de verem isso como sinal de Deus para eles pararem, eles olham um para o outro e falam, estão invadindo o nosso espaço. E sabe quem criou esse monstro? O mestre João Batista. Quem mandou ele batizar esse Jesus? Quem mandou ele fazer aquele discurso todo sobre esse Jesus? Está vendo? Saiu lá da Galileia, lá de Jerusalém, já está batizando aqui. Aqui é nosso, direito autoral. Que coisa, gente. Essa autoestima deformada que se impacta quando se sente invadido. Em vez de entender a voz de Deus falando, para! Essa autoimagem deformada, agitada, correndo para lá e para cá, porque só encontra significado na agitação, no reconhecimento dos outros, como você é piedoso, como você é bondoso, como você faz isso. Essa autoimagem deformada, porque a sua vida é vazia e só encontra significado quando as pessoas falam, fulano é o cara inteligente, que cara é bom. Timothy Keller diria que a autoestima deformada é fruto de um ego vazio
dolorido, atarefado e frágil. Vazio, porque se deixou Deus, se abandonou Deus, se esvaziou. E para preencher esse vazio agora, vai buscar significado naquilo que mais dá prazer. E os discípulos de João Batista encontravam grande prazer no aplauso das multidões. E aí quando eles olham e veem as multidões indo embora, eles descobrem de novo o vazio na alma deles. E em vez de irem a Cristo, como todos estavam indo, eles ficam ressentindo, murmurando, fazendo grupinho, chorando aqui e ali, dizendo, nós não estamos sendo mais usados. As pessoas esqueceram da gente. Ego dolorido. Por quê? Porque o ego inflado é como um pé que incha. Já viu um pé inchado? Você torce o pé, o Neymar torceu o pé, graças a Deus, quero mais é que pare, orgulhoso, que me processe. Pezinho inchado, aí você toca no pé inchado, todo orgulhoso é assim, é igual o papo de sapo, aquele sapo papudão assim, ó. Você encosta, por quê? Porque está distendido, está inflamado, está inchado. É um ego dolorido, é um ego vazio, é um ego atarefado, correndo para lá e para cá, é um ego frágil, estão tomando o nosso espaço. A autoestima deformada que brota desse ego vazio, dolorido, atarefado e frágil, ela é orgulhosa, gente. E note pelo nosso texto, que esse ego deformado, essa autoestima orgulhosa, ela se ofende até com Jesus. Porque eles estavam aqui bravos com ninguém menos do que Jesus. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista olham para Jesus e chamam ele de aquele homem. O orgulhoso se ofende até com Deus. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreveu um capítulo magistral sobre o orgulho, e C.S. Lewis relata que o problema do orgulho é competição por definição. O orgulhoso é competitivo por definição e por natureza. Olha o que ele diz. O orgulho não se satisfaz em ter alguma coisa. O orgulho só se satisfaz em ter alguma coisa maior do que o outro já tem. Nós dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, de serem espertas, de serem bonitas, mas isso não é verdade. As pessoas têm orgulho de ser mais ricas do que as outras, mais espertas do que as outras, mais bonitas do que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Uau! Perceberam? O orgulho é o prazer de ter mais do que o outro tem. O orgulho é o prazer de sentir melhor do que o outro se sente. O orgulho é se achar mais do que o outro. Eu tenho, mas eu tenho mais do que você. Eu estudo, mas estudo num lugar melhor que o seu. Eu sou, mas eu sou mais do que você. O orgulho é fruto da autoestima deformada, que se separou de Deus em pecado, que se esvaziou por dentro, que quebrou suas relações com Deus e com o próximo. E agora ela vive de forma competitiva. Competitiva. Sabe por que eu parei de jogar futebol quando eu era adolescente? Nunca gostei. Porque no campo de futebol é onde você vê orgulho à flor da pele. Porque para mim era prazeroso jogar. Os meus amigos tinha que ganhar, e se não ganhasse, a canelada comia. E o dia que eu levei uma, eu falei, não. Sabe o que eu fiz? Eu tinha uma espingarda de chumbo, levei uma canelada num campinho aqui, no fim da Rio Verde, ali embaixo, perto da casa da Cira. Catei uma espingarda de chumbo, o nego veio meter uma pesada na minha canela, falei, então tá bom. Peguei a espingarda de chumbo
E ele chega e pensa que é um rifle, né? Se fosse nos dias de hoje, o Trump me prenderia, sei lá. Aí eu peguei a espingarda de chumbo, eu não ia ter coragem de dar tiro de chumbo, mas eu fiz de conta que eu estava abrindo e punha só a pressão. E pá, e esse caboclo saía correndo e eu, pá, pá. Nunca mais voltei para o campo. É impressionante como um ego deformado, ele não se contenta em jogar bola. Ele tem que ganhar, de forma a ser reconhecido como o melhor. Um ego deformado, uma autoestima deformada, vive como a Madonna. A Madonna deu uma entrevista na revista Vogue, e ela revela o estado de vazio da alma dela, de agitação, de fragilidade, de autoestima deformada. Olha o que a Madonna disse: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Aí você ouviria isso e fala, não, isso é nobre. Ah, é? Escuta. Olha o que ela quer dizer com medo de ser medíocre. Talvez você já tenha dito isso sem se dar conta. Que o que nutre essa frase nos seus lábios, eu não quero ser medíocre, é orgulho. Nós não temos que nos preocuparmos em sermos medíocres ou não medíocres. A gente tem que se preocupar em ser achados fiéis a Deus. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre, desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Meu Deus, minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Fecha aspas. Gente, vamos admitir, Madonna conhece mais a si mesma que a maioria de nós, inclusive crentes. Essa popstar está admitindo que sempre que ela realiza algo espetacular, digno dos aplausos dos jornais, das manchetes, das mídias do mundo, ela se sente completa, importante. Mas quando ela se sente alguém, mas no dia seguinte, ela percebe que se ela não continuar a performance, alguém virá e vai ultrapassá-la. Lembra dos discípulos de João? Alguém virá e vai tomar o lugar dela, invadir o território dela. O ego dessa mulher nunca se satisfaz. E quando as revistas, os jornais, os tabloides, a internet elogia ela, o Twitter, ela se sente alguém. Mas no dia seguinte ela tem que fazer algo onde ela vai ter mais aprovação para ela se sentir melhor ainda. Gente, a autoestima deformada nos destrói, ela nos escraviza. E pior do que isso, não somente a nós mesmos, ela também destrói aqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente vai viver em competição com eles. Essa é a autoestima destruída, deformada, orgulhosa. Ela é vazia, ela é dolorida, ela é atarefada, ela é frágil. Segundo lugar, a autoestima regenerada. Em contraste com os discípulos de João Batista, a gente tem o próprio João Batista. De um lado, os discípulos dele têm a autoestima deformada. Do outro, João Batista era possuidor de uma autoestima que havia se regenerado pela graça de Deus. A ponto do próprio Deus elogiar João Batista. Colocando João Batista numa categoria inigualável, como eu já disse, lá em Mateus 11, de 10 a 11. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: eu envio o mensageiro adiante de ti e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo? Quando eu penso em raça humana, não tem outro que eu consiga elogiar mais do que João Batista. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo encontrar nenhum outro que seja mais humilde do que ele. Coisa linda. Então, gente, de que maneira a autoestima regenerada de João Batista se apresenta para nós? Como é uma pessoa humilde?
primeiro lugar, ela reconhece que não depende de quem ela é ou do que ela faz, mas do que Deus preparou para cada uma delas e capacitou-as para fazer. Vou repetir, não depende do que você é, não depende do que você faz, do resultado que você produz. Depende de Deus chamar você e capacitar você, e principalmente você reconhece isso. Olha o que nós lemos, João Batista diz no verso 27. Os discípulos viram para ele no verso 26 e falam: Rabi, aquele homem que o Senhor ajudou a construir está lá, roubando os nossos discípulos. Todos vão até ele. O que o Senhor vai fazer? Olha o que ele responde. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Os meus discípulos, se todos estão indo atrás de Jesus, é porque Deus deu isso a Jesus. Deus o enviou para isso. Os frutos são obra de Deus. Deus mesmo dá a quem Ele quer. E Deus também retém de quem Ele quiser. Não depende de quem nós somos, do que nós fazemos. Tudo é fruto da graça soberana de Deus. Não depende de performance. Depende de se permanecer em Jesus. Essa é que é a questão. O orgulhoso acha que ele tem que fazer uma performance. Gente, e orgulhoso muitas vezes se passa por gente amorosa, porque eles fazem tanto pelos outros. Mas no dia em que você esquecer de dizer muito obrigado, observe como ele vai reagir. Observe. Performance. O orgulhoso vive de performance. O humilde vive de permanecer em Cristo. João 15:5, o mesmo João que está narrando essa história de João Batista para nós, lá na frente ele vai dizer, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são só ramos, eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, por quê? Porque sem mim vocês não fazem coisa alguma. Então o humilde é aquele que reconhece que seu sucesso ou seu fracasso é da mão de Deus. Não depende do que somos, não depende do que fazemos, mas depende do que Deus tem preparado para cada um de nós e da capacitação que Ele dá a cada um de nós, ou da capacitação que Ele não dá a cada um de nós. A autoestima regenerada, ela vive não de performance, ela vive de permanecer em Cristo. E enquanto todo mundo agita e diz, escuta, olha lá, está todo mundo indo para Ele, todo mundo seguindo Jesus, nós estamos perdendo fiéis. Jesus diz, o meu povo, João Batista, perdão, diz, meu povo, será por que Jesus está recebendo todos esses discípulos? Eu vou te dizer por quê. Porque ninguém recebe coisa alguma, a menos que do céu esteja sendo dado a ele. Segundo, existe a consciência de quem nós somos e para o que nós fomos chamados. Verso 28, João 3:28. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. O Cristo é Ele, aquele que vocês estão chamando de homem. Ele é o Cristo. E eu estou aqui para preparar o caminho para Ele. Vocês também. Então eu tenho consciência de quem eu sou apenas uma voz que apontou para essa voz que agora chegou. Porque é interessante, lá no capítulo 1, João diz que ele é a voz de quem clama no deserto. E aqui no capítulo 3, João está dizendo algo que você talvez não tenha notado. E é fundamental. João Batista está dizendo, eu não quero mais ouvir minha voz. Eu me alegro agora com a voz do noivo. Ô, meu povo, João Evangelista não está desperdiçando palavra, não. Lá no capítulo 1, João Batista, preparando o caminho, diz, eu sou a voz que prepara o caminho. Aqui no capítulo 3, quando João Batista se dá conta de que Jesus chegou, ele diz, eu não quero mais ouvir minha voz, eu me alegro em ouvir a voz do noivo. João reconhece o lugar dele. João reconhece o papel dele. Como nos falta isso?
Como nos falta reconhecer o nosso papel, o nosso lugar e nos alegrar com Ele. Paulo entendia isso em Romanos 12, versículo 3. Paulo diz: com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhor do que realmente são. Tem tanta gente se achando mais do que realmente é. Não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, ou seja, medindo-se de acordo com os dons que Deus te deu para você exercer. É disso que Paulo vai falar a partir do verso 4 de Romanos 12. Veja-se como você realmente é a partir dos dons e capacitações e talentos que Deus te deu. Não se considere mais do que você realmente é. A autoestima regenerada, portanto, ela reconhece que ela é apenas um recipiente da graça e um repartidor de graça. Nada além disso. Somente assim a pessoa vai conseguir viver em paz, em harmonia, em amor com Deus. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Ou seja, se eu sou alguma coisa, foi a graça de Deus. E Paulo continua: eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus, que em graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Paulo está dizendo: eu não vou ter ciúme dos outros, porque o Deus que me chamou me capacitou para fazer o que Ele me chamou para fazer, e o Deus que chamou os outros vai capacitá-los para fazer o que Deus capacitou, chamou eles para fazer. A autoestima regenerada, ela sabe que se lhe vier uma tarefa para fazer, é Deus quem capacita, é Deus que te dá inteligência, é Deus que te dá condições. E se Deus de repente te tira daquele lugar e te coloca numa posição inferior, é porque é nessa posição que Ele te quer. Paulo diz em Colossenses 1, 28 e 29, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, eu trabalho e luto com tanto esforço na dependência do poder de Deus que atua em mim. É Deus. A autoestima regenerada, ela tem consciência de quem ela é. Ela foi chamada e é capacitada pela graça para levar outros a Jesus. Ela foi chamada para isso. Mas a última coisa que você tem que ver aqui sobre essa autoestima regenerada é a alegria em ver o seguinte: quando eu e você fazemos aquilo para que Deus nos chamou a fazer, sabe o que vai acontecer com as pessoas que a gente serve? Eles vão crescer, vão amadurecer e vão voar. E sabe qual é a sensação de quem, por exemplo, vê filhos crescer e voar? É de achar que os filhos são ingratos, porque eles não nos paparicam. A nossa sensação é de ver, poxa, todo mundo, fiz tanto por ele, fiz tanto por ela, ajudei tanto aquela pessoa, hoje ela não precisa mais de mim, né? Então ela não me procura mais. A gente se ressente. Mas eu olho para João Batista e vejo um homem que tinha alegria em ver os outros amadurecer e não precisar mais dele. Olha o que diz o verso 29. Os meus discípulos, a festa não é nossa não, a festa é de Jesus, Ele é o noivo. Ele que casou com a noiva. A igreja é dele, o povo é dele. Nós somos amigos do noivo e nós temos que nos alegrar com a voz do noivo. Eu me alegro com o destaque do noivo, diz Jesus. Importa que o noivo cresça e que eu diminua. Se nós aprendêssemos isso, se nós aprendêssemos a nos contentar com a voz de Cristo, dizendo, é assim mesmo, você foi chamado e capacitado para servir aquela pessoa,
Hoje ela não precisa de você, hoje ela está melhor, hoje ela anda com Cristo. Você não tem que se ressentir, você tem que se alegrar. Gente, pelos outros evangelhos, a gente sabe que João Batista foi decapitado, porque ele confrontou o pecado. Só que o evangelho de João não nos conta sobre a decapitação de João Batista. Por quê? Porque o que João evangelista quer que a gente lembre de João é dele humilde. Qual foi a última palavra de João Batista nesse evangelho? Qual foi a última menção de João Batista aqui nesse evangelho? É o versículo 30. Quando ele diz assim: importa que Jesus cresça e eu me diminua. E a única morte da qual nós vamos ler e que vai impactar a gente é a de Jesus. João não quer citar a morte de João Batista. João não quer que João Batista roube a cena de Jesus. Você tem roubado a cena de Jesus na sua vida? Importa que ele cresça e você e eu diminuamos. E rapidamente, para terminar, até porque eu vou ficar 2 domingos sem pregar aqui, então tenha paciência comigo. Daqui a pouquinho a gente acaba. Vamos lá. Regeneração da autoestima. Última coisa. Nós vimos essa autoestima deformada, orgulhosa, nós vimos o que ela é capaz de produzir. Ela nos separa de Deus, ela destrói as nossas relações, porque ela é vazia, dolorosa, dolorida, agitada, frágil. Nós vimos que a autoestima regenerada, ela reconhece a dependência de Deus, ela tem consciência do papel dela e o papel dos outros no mesmo reino. Ela não se ressente, ela não se enciuma, ela sabe que a hora de um chega e a minha termina. Ela sabe que eu ajudo e na medida em que as pessoas não precisam mais de mim, é natural que elas não me procurem mais, tanto assim. É natural, é assim. Mas como é que você obtém uma autoestima regenerada? É milagre de Deus em você e em mim. Isso não é algo que a gente produz com força de vontade. Não adianta você sair daqui hoje à noite dizendo assim: eu vou tentar agora, eu vou ser assim, eu vou ser igualzinho João Batista. Não é pelas obras, é milagre de Deus. E que milagre? Como se dá esse milagre? João Batista nos dá a dica no verso 29. É a voz de Jesus. João Batista diz: olha, vocês estão brigando por reconhecimento e eu estou aqui me alegrando, porque para mim é muito melhor ouvir a voz do noivo. Eu quero a voz do noivo. Eu me alegro com o destaque de Jesus. A voz do noivo me alegra. João Batista, que tinha dito que ele era a voz do que clama no deserto, estava dizendo: eu não quero mais ouvir minha voz. Jesus chegou. E ouvir a voz do noivo me alegra. Você precisa receber a voz de Cristo no seu coração, que transforma você. É milagre. E o que você pode fazer aí agora é pedir: Deus, que eu ouça essa voz do teu Espírito, me convencendo do meu pecado, do meu orgulho. Essa voz que vai me alegrar por eu ser quem eu sou em Jesus, e não por minhas performances, e não pelo aplauso dos outros, e não pelo reconhecimento, não. E deixa eu te contar uma coisa, voz é uma palavra que João o evangelista adora. Ele falou de João Batista como a voz do deserto. Ele fala aqui no capítulo 3 que João está alegre com a voz de Jesus. E olha o que ele vai falar sobre voz no capítulo 5, verso 25. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Quem ouve a voz do Espírito vive. A voz do Espírito te convence do pecado, a voz do Espírito te aponta para o sacrifício de Jesus. É disso que você precisa hoje à noite. Orgulho nenhum vai ser quebrado se a voz de Deus não penetrar seu coração. A voz de Deus tem que penetrar seu coração da mesma forma que a voz de Jesus penetrou o túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, fedendo, e a voz de Jesus penetra aquele túmulo dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu.
Você precisa dessa voz de Jesus. Clame por ela, Deus, que o Senhor possa falar comigo na sua palavra. Eu quero ouvir essa voz que me transforma, que me regenera, que me humilha, que me consola. Sabe o que a voz de Jesus também faz no Evangelho de João? A voz de Jesus no Evangelho de João traz a gente à vida. Lázaro, viva! E Lázaro reviveu. Mas sabe o que a voz também faz lá em João 10? João 10, 3 diz que o porteiro abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas. E elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. A voz de Jesus que nos reviveu é a voz que vai nos conduzir até o céu. Queira ouvir a voz de Jesus, não queira ouvir a sua voz. Da autopiedade, do ressentimento, do orgulho, do aplauso dos homens. Calem essas vozes, ouça a voz de Jesus trazendo você à vida e conduzindo você para fora desse aprisco escravizador. Esse texto de João 10, 3 a 5 mostra uma libertação, chamando você para fora. É a voz que te conduz para fora de si mesmo. Nós precisamos da palavra iluminada pelo Espírito. Concluo dizendo o seguinte: se você identifica uma autoestima deformada na sua vida, peça pela voz de Deus. Não vá adiante desse jeito. Uma das vantagens de se ser pastor e de se ver gerações indo e vindo e de aconselhar pessoas é você ver como que a vida de fato é na medida em que a gente envelhece. Quantas pessoas vão envelhecendo sozinhas e cada vez mais sós e cada vez mais ressentidas, porque ao longo da vida inteira elas foram orgulhosas e sempre viram os outros como pessoas invadindo o seu espaço. E elas sempre competitivas, se autoafirmando e afastando, filho, cônjuge, amigos, irmãos de fé. Não seja como os discípulos de João Batista. Queira ser como João Batista. Para isso, você e eu precisamos de milagre, da voz do noivo. Do noivo que morreu por nós para nos purificar. Você se lembra que a discussão toda começa por causa de purificação? Você se lembra do texto de João 3? E João Batista termina dizendo: o que importa é o noivo. O que o noivo tem a ver com purificação? João Batista está dizendo para os discípulos dele o seguinte: olha, o meu batismo é símbolo da obra que o noivo veio fazer. Não é o nosso batismo que purifica. Não é batismo que purifica. Quem purifica é o noivo, o Cordeiro de Deus. Tanto que lá em Apocalipse 21, 9, diz que nós vamos ver a noiva, a esposa do Cordeiro. João escreveu o Apocalipse, o mesmo João que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é o noivo, e aí aqui no Apocalipse ele fala que a noiva é a esposa do Cordeiro, o Cordeiro é o noivo, e o noivo tem essa voz de poder, porque o noivo se deu para purificar os nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 5, 25 a 27, que o papel do marido é como o do noivo, Jesus Cristo. Purificar a esposa por meio da água, que é a voz da palavra. João, gente, não é simples, ele é profundo. E ele está dizendo que se você quiser ser purificado do seu orgulho, do seu pecado, você precisa ouvir a voz do noivo que diz: eu nasci, me fiz carne, habitei entre vós, cheio de graça e de verdade, vivi sem pecado, morri na cruz, fui sepultado, ressuscitei, e todo aquele que em mim crê não perece, tem vida eterna. Esse é o ego regenerado, a autoestima regenerada.
Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quanta coisa foi dita. Não nos permita sair daqui e jogar tudo isso ao vento. Faça de nós homens e mulheres da estirpe de João Batista. Não para termos elogios, mas porque a gente crê no que o Senhor Jesus disse. O reino dos céus é dos humildes. Orgulhosos não entrarão lá. E eu quero ir para lá. Eu preciso da voz de Jesus me convencendo do pecado. Eu preciso da voz de Jesus me guiando por essa vida. Eu preciso da voz de Jesus me chamando à vida a todo instante, me tirando da sepultura dos meus pecados. Todos nós aqui precisamos que nós possamos sair daqui convictos de que o que nos alegra, ou deve nos alegrar, é a voz do noivo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça desta igreja uma igreja igual João Batista. Livra-nos de ser como os discípulos dele. Faça de cada um de nós homens e mulheres como João Batista. É no nome de Jesus. Aquele que tem e vai e deve crescer em nós, para que a gente se diminua a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.